Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. E estou aqui para dar mais uma aula de geografia, né? Então, estão preparados? Já pegaram o livro de vocês? Hoje nós vamos começar mais um conteúdo, que é da unidade 3, Formação Natural Terra, Formação Natural e Clima, capítulo 2, Dinâmica Climática, né? Mais um componente aí do nosso planeta. Também vamos entender sobre a atmosfera, né? A atmosfera que está presente aqui na minha frente, está presente aí na sua frente também, tá? Então vamos aí começar, dar início à nossa aula. Abram aí o livrinho de vocês e vamos acompanhar, tá? Então, as camadas da atmosfera representam as divisões da atmosfera terrestre em níveis com características particulares. A divisão mais comum baseia-se na variação da temperatura de acordo com a altitude, mas há outras maneiras de dividir e classificar as camadas, como por meio do critério relacionado com a composição do ar. A classificação baseada na temperatura divide a atmosfera com 5 camadas, que são elas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Agora eu vou dar a classificação de cada uma delas para vocês, tá? Tenho aqui uma imagem para vocês terem noção de quais são, ó. Troposfera, que é a principal delas, né? Estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Trouxe essa imagem para vocês terem mais ou menos uma imagem de como e onde elas se localizam, tá? Vamos começar pela troposfera. Troposfera aí recebe o nome a faixa da vida, né? Uma camada muito importante, que é onde nós, seres vivos, vivemos e respiramos, não é isso? Então, na troposfera é onde acontecem os principais fenômenos meteorológicos e é a camada inferior onde vive e respiram os seres vivos, onde circulam a maior parte de aviões, helicópteros e afins. É na troposfera que ocorrem os fenômenos relacionados com o tempo e sofre grande influência dos mesmos. Por exemplo, alguns aerossóis agem como núcleos de condensação para o vapor da água, contribuindo na formação de nevoeiros, nuvens e precipitações. Os aerossóis, eles são partículas que podemos encontrá-los tanto sólidos como líquidos. Nos líquidos, nós podemos destacar os nevoeiros, as nuvens, e nos sólidos, nós podemos destacar como aerossóis a fumaça e a poeira, tá? Filtro solar, que é o nome dado à estratosfera. Vamos entender por quê. Nela está a camada de ozônio, responsável por filtrar a radiação solar emitida pelo Sol. Então, aí já temos base porque que ela é chamada de filtro solar. Ela nos protege da radiação solar, da radiação do Sol. Nós não recebemos diretamente a radiação totalmente do Sol. Passa pela estratosfera primeiro, ela diminui um pouco essa radiação solar para poder chegar até nós, tá? Senão nós não iríamos aguentar o calor, tá bom? É nela que se encontra o famoso buraco na camada de ozônio. É possível que circulem aviões a jato nessa camada, tá bom? Então, a estratosfera recebe o nome de filtro solar. Temos agora a mesosfera, que ela recebe o nome de película protetora. Vamos entender por que ela recebe esse nome de película protetora. Ela nos protege de meteoros que caem a uma velocidade de 65 mil quilômetros por hora, mas explodem ao encontrarem o atrito dessa fatia, aliado à baixa temperatura. Então, vocês entenderam por que ela recebe esse nome de película protetora? Por que não caem assim meteoros na nossa cabeça a todo instante? Justamente pela proteção que a mesosfera nos dá de nos livrar desses meteoros, tá? A todo instante, corpos, né, ficam viajando pelo universo e eles são atraídos
pela a força gravitacional da Terra. Então, quando chega na mesosfera, ela acaba aqui expulsando eles, tá bom? Por isso que ela recebe esse nome de película protetora. Próximo, termosfera, caminho para o Sol. Vamos entender também sobre a termosfera. A termosfera é também chamada de ionosfera. Esse nome é dado porque nessa camada concentra-se uma grande quantidade de íons, partículas carregadas de eletricidade, que possibilita a reflexão de ondas de rádio. Então, na termosfera, ela é responsável, tá? Pelos meios de comunicações, como televisão, rádio, celular. Todas essas partículas carregadas de eletricidade ficam na termosfera, tá bom? O ar na atmosfera é extremamente rarefeito, ou seja, o ar pouco denso, predominando o gás hidrogênio. É nela também que ocorre o fenômeno conhecido como aurora polar. Vocês já viram aí passando na televisão? Muitas pessoas que viajam para os hemisférios norte, hemisfério sul, para poder verem aí essa aurora como fica linda, a aurora polar. Caracterizado pelo conjunto de luzes brilhantes que podem ser vistos no céu no período noturno. É conhecido no hemisfério norte como a aurora boreal e no hemisfério sul como a aurora astral. Essa é a termosfera. E o quinto e último temos a exosfera, que recebe o nome aí de lacre espacial. É na exosfera que as partículas presentes começam a se desprender da gravidade da Terra. As temperaturas na exosfera permanecem elevadas, superando os 1000 graus Celsius. Essa elevação da temperatura requer que naves espaciais sejam construídas com material resistente a altas temperaturas, para que possam atravessar essa camada, na qual orbitam os satélites artificiais. Então, essa é a última camada, que é a exosfera, tá? Olhem aqui a imagem também. E agora vamos falar de tempo meteorológico e clima. Vamos entender a diferença, se tempo e clima é a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa, tá? Então, vamos entender a diferença entre eles dois. É comum ver o uso dos termos tempo e clima para designar um mesmo estado atmosférico. Tempo e clima são elementos que se complementam na descrição do ambiente atmosférico. Esses conceitos, porém, referem-se a condições diferentes do ambiente e usá-los como sinônimos é um equívoco. Vamos entender agora a diferença deles dois. Aqui nós temos o quê? Previsão do quê? Quando vocês assistem na televisão, o que a repórter fala? Previsão do tempo e nunca previsão do clima. Vamos entender por quê? Diferença entre tempo e clima. Tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar. Vejam só, tempo é o estado momentâneo, ou seja, a qualquer momento ele pode mudar, tá certo? Em um determinado momento e está sujeito a variações. Quando alguém pergunta, como está o tempo hoje? Pretende saber se está frio, quente, seco ou úmido, chuvoso ou ensolarado. O tempo é, portanto, a condição atual da atmosfera, que pode mudar de um instante ao outro. Então, o tempo é esse, ele pode a qualquer momento mudar, tá certo? Olha só como você faz a pergunta. Como está o tempo hoje? Como você irá responder? Úmido, chuvoso ou ensolarado, quente ou seco, tá bom? E vamos ver agora o clima. O clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico e equivale ao conjunto dos tipos de tempos mais comuns em um determinado lugar ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Então, representa, portanto, um padrão geral das condições meteorológicas, variações anuais de temperatura, umidade, pressão da atmosférica e ventos, que se alteram de acordo com as estações do ano. Quando alguém diz que, vamos por exemplo, Tocantins é um estado muito quente e seco, então,
O tempo em Tocantins muito quente e seco e refere-se ao clima desse estado, que é tropical e seco. Então, clima tropical seco, como está o tempo hoje em Tocantins? Quente e seco, tá bom? E tem um exemplo aqui, ó, clima. O Ceará se localiza pela presença de 2 tipos de clima, tropical úmido e semiárido. Na maior parte de seu território, predomina o clima semiárido, registrando-se, assim, uma grande quantidade de secas periódicas. Assim que eu vou ler o clima do Ceará. E aqui, como vocês já devem ter assistido na televisão, é como eu vou ler o tempo: chuvoso, ensolarado, nublado, úmido, tá certo? Assim, temos a diferença entre tempo e clima, tá bom? E agora vamos falar sobre os elementos climáticos. Quem observar essa imagem já viu que nas zonas climáticas, quando eu falei na outra aula, né, falando sobre os lugares mais quentes, que recebem mais iluminação do sol, e os que recebem menos iluminação do sol, tá certo? Então, elementos climáticos são grandezas meteorológicas que variam no tempo e no espaço e se comunicam ao meio atmosférico. Suas características e propriedades peliculares são temperatura, umidade, chuva, vento, nebulosidade, pressão atmosférica, radiação solar e etc. Aqui nós temos a temperatura, quantidade ou grau de calor existente no ar. Origina-se da radiação solar. Os raios solares não chegam a todos os lugares com a mesma intensidade. Lembra quando eu falei para vocês que os lugares que ficam próximos à linha do Equador são mais quentes e os que ficam mais para as zonas polares, norte, zona polar sul, são os lugares mais frios. Não foi isso? Então, em função disso, a Terra está dividida em zonas térmicas. Olha só, que nós vimos também na aula passada sobre as zonas térmicas, que eu expliquei para vocês. Aqui temos a zona tropical, onde os lugares vão ser mais quentes, né, conhecida também como zona quente. Aqui temos as zonas temperadas e as zonas polares, que são mais frias, tá? Mais frias, amenas, mais ou menos, e zonas quentes, tá bom? Agora nós vamos falar sobre pressão atmosférica, tá? O ar que compõe a atmosfera exerce um peso sobre a superfície terrestre. Esse peso é identificado por meio da pressão atmosférica, que é a força exercida sobre a superfície devido ao seu peso. Devido ao seu peso. Mas o ar pesa? Sim, o ar pesa, e muito, nós só não sentimos, mas ele pesa de forma igual. Aqui na palma da minha mão, nós temos um peso, aqui embaixo nós temos o mesmo peso, tá certo? Então, o ar pesa, e eu vou já fazer uma experiência aqui para vocês entenderem como esse ar pesa, tá bom? A latitude e a altitude são os principais fatores que influenciam o comportamento da pressão atmosférica. Quanto mais baixa for a latitude, maior será a pressão atmosférica e, portanto, nos lugares mais altos, a pressão será menor. Então, vejam aqui esse exemplo, tá? Digamos que temos um meninozinho aqui em cima dessa montanha. E aqui temos um meninozinho próximo a essa casa. Aqui a altitude está maior. Então, a temperatura, ela vai diminuir. E aqui, onde está esse meninozinho próximo à casa, a temperatura, ela vai aumentar. Porque percebe-se que temos uma maior corrente de ar, tá certo? Uma maior pressão de ar até chegar esse meninozinho que está próximo a essa casa. E aqui, em cima dessa montanha, nós temos uma menor corrente de ar. Então, o ar, ele diminui, quanto maior a altitude, menor será a temperatura, tá certo? Então, vamos passar agora para o próximo. O ar se movimenta no sentido horizontal.
Esse movimento é chamado de vento, sendo que se origina de uma área de alta pressão em direção a uma de baixa pressão atmosférica, ocorrendo o aumento expressivo da umidade do ar e ocorre a formação das nuvens. Então, alunos, como eu falei para vocês, iria fazer uma experiência do pouco do peso que o ar tem, não é isso? Então, a cada 1 centímetro ao quadrado, nós temos 1 quilo de ar, tá? Então, eu quero que vocês peguem em casa um jornal, tá? Que ele não esteja amassadinho, ele esteja retinho, para vocês fazerem essa experiência em casa também, tá bom? Então, tira todo o ar que tem embaixo do jornal, tá certo? Ó, tira todo o arzinho, que ele não esteja amassado, tá bom? E aqui embaixo vocês coloquem uma régua, aquela reguinha durinha de vocês, transparente, tá certo? Que vocês têm em casa. E vocês vão, quando eu bater nessa régua, o ideal seria o quê? O jornal viesse junto com a régua, não é isso? Mas como nós temos a pressão aqui do ar em cima desse jornal, que ele se fixa direitinho aqui na mesa, por isso que é melhor o jornal, tá? Ao você bater na régua, por ele estar sentindo toda essa pressão da atmosfera, do ar, ele não vai junto com a régua, tá? Então, orienta vocês que vocês vão bater na régua e o jornal ele vai ficar fixadinho aqui na mesa de vocês, tá bom? Então, faça essa experiência em casa para vocês verem como o ar pesa. Outro exemplo também, nós temos o do balão, tá? Se você pegar um palitinho e numa ponta colocar um balão seco e o outro cheio de ar, se você for segurar o meio, com certeza ele vai pender para o lado do balão que tem ar, porque o ar, ele pesa sim, tá bom? Então, assim, essa é uma dica que eu tô dando para vocês de uma experiência em casa, que faça com o papai ou com a mamãe, tá certo? Coloque o jornal, tire todo o ar que tiver embaixo, pegue aquela reguinha dura transparente que vocês têm, que a minha já tá aqui embaixo, e batam, gente, batam com força, desafie o papai e a mamãe também para fazer isso. Tá certo? Eu vou bater agora e vocês vão ver que o jornal ele vai continuar aqui em cima, tá? O ideal seria que, se não tivesse o ar, a pressão do ar em cima do jornal, ele iria junto com a régua. Mas como ele está sentindo essa pressão, ele não vai, tá? Façam isso em casa, mas lembrando, não pode deixar nada de espaçozinho, nada de ar embaixo do jornal, tá bom? Olha só, vou fazer aqui o meu. Viram? A régua, ela saiu, mas o jornal, ele fica intacto em cima da mesa, tá certo? Por ele estar com essa pressão do ar em cima dele, tá bom? Espero que vocês façam em casa e dê certo também essa experiência, tá certo? E agora, nós vamos para os tipos de chuvas, tá? Nós temos aqui 3 tipos de chuvas, que são elas chuvas frontais, chuvas convectivas e chuvas orográficas. Vamos entender um pouco sobre essas chuvas. As chuvas frontais são as mais comuns e resultam do encontro de 2 massas de ar com temperatura e umidade diferente. Atingem grandes áreas e tem longa duração. Olha só, aqui nós temos o exemplo de chuvas frontais. Quando ocorrem essas chuvas frontais, professora? Olha só, quando nós temos uma massa de ar que vem fria, juntamente com uma massa de ar que vem quente, elas se chocam, se juntam, se unem e ocorre uma precipitação. Ou seja, está aqui fazendo aquele sol, tudo, aquele calor imenso. Quando você olha, começa a chover de repente. Então, foi porque ocorreu uma precipitação, foi o encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar fria. E o que acontece? A massa de ar quente, ela é mais leve, ela vai se encontrar com a massa de ar fria, vai subir, encaixar aqui com ela, vai ocorrer o quê? A precipitação, porque a temperatura vai diminuir quando ela subir, né, quando ela aumentar, e vai acontecer que vai ocorrer aquela chuva, tá? E são chuvas que elas demoram mais a passar, porque enquanto elas estiverem unidas, vão acontecer as precipitações, vai estar sempre chovendo quando elas estiverem ali juntinhas. Mas quando elas estiverem descarregadas, né, isso que cada qual for para o seu local, então
vai parar de chover. Essa é a chuva frontal, quando temos o encontro de duas massas de ar, uma quente e uma fria, ocorre a condensação e precipita, ou seja, chove, tá bom? De repente, quando você dá fé, de repente começa aquela chuva. Então é isso, é da chuva frontal, tá? Temos a chuva convectiva, se forma quando uma massa de ar quente é elevada, formando as nuvens cumulonimbus, tá? São torrenciais e de curta duração. Então, tá ali aquele solzão assim bem quente, né? Passa o dia aquele sol quente, quando chega de tardezinha chove, né? Ocorreu o quê? A evaporação da água, ou se for tipo na Amazônia, vamos supor, ocorreu a evapotranspiração das árvores, não é isso? Então, ocorre a evaporação e acaba que sobe essa massa de ar quente. Quando chega em alta temperatura, a temperatura diminui, quando ela chega lá em determinado local, bem alto, ela diminui e ocorre a precipitação. Então, são aquelas chuvas. No norte sempre acontecem essas chuvas, tá? Ocorre a evapotranspiração. Então, as nuvens estão bem carregadas. Quando chega em determinada altitude, elas condensam e precipitam. Então, ao mesmo tempo, como elas sobem aí a massa de ar quente da evapotranspiração, elas condensam e chove. E temos as chuvas orográficas, ou chuva de verão. Chuvas orográficas se formam quando uma massa de ar quente e úmida encontra serras e montanhas, eleva-se e resfria, provocando chuvas. Então, aqui nós temos o exemplo da chuva orográfica, ou chuva de verão, ou chuva de relevo. Olha só, quando ocorre a evapotranspiração, né, a evaporação, a nuvem ela vai carregada, sobe, não conseguindo passar nessa montanha, ocorre que a temperatura cai, condensa e ela precipita, chovendo apenas de um lado da montanha, tá? Então, nós temos em um lado da montanha. Pronto, então, de um lado, nós temos uma vegetação úmida e densa, e de outro lado, nós temos aí uma vegetação seca, rasteira, né? Porque desse lado da montanha onde ocorreu a precipitação, recebe o nome de barlavento, ou seja, nuvem, chuva com vento. E do outro lado, solta vento, nuvem sem vento, sem chuva também, né? Nós temos assim uma vertente do outro lado da montanha seca, bem rasteira, porque dificilmente essa nuvem ela não vai conseguir passar dessa montanha, pois bem pesada, e vai acontecer que ela vai condensar, a temperatura vai diminuir e ela vai ter a precipitação aqui sempre de um lado da montanha, tá? Por isso, às vezes você visita alguns interiores e tem uns que são bem chuvosos, né? Bem chuvosos. Você chega lá, eu fui no interior, lá é bem frio. E em determinados interiores é bem quente, ou seja, de onde a nuvem ela não conseguiu ultrapassar com a chuva. Ela precipitou antes e foi sem a chuva, somente vazia, tá? Agora, nós vamos falar sobre os fatores climáticos, tá? Acompanhe aí também no livro de vocês sobre os fatores climáticos. Aqui nós temos latitude e altitude. Quanto maior for a altitude, menor será a temperatura. E quanto mais afastada for a latitude da linha do Equador, mais teremos aí uma temperatura que possa ir cair. Uma temperatura, quando ela é mais longe da linha do Equador, como nós falamos lá para vocês, nas zonas climáticas, que quando se aproxima é bem mais quente, quando ela se distancia fica mais frio. Então é isso que acontece, quanto mais a latitude for mais longe da linha do Equador, a temperatura vai cair, tá? Maritimidade e continentalidade, né? De certa forma, podemos dizer assim, na física, elas andam juntas, né? Temos a maritimidade, que ela vai em forma líquida, e a continentalidade de forma sólida, né? Então, locais próximos aí ao mar, né? Tanto
ele resfria rapidamente, como ele... Não, desculpa, gente. Na maritimidade, o ar tanto ele resfria devagar, como ele aquece devagar. Nós temos na continentalidade, tá? Que podemos citar aí o deserto do Saara, por exemplo, no deserto a areia do deserto. De dia, ela é bem quente, porque aquece bem rápido, tá? E à noite é bem frio, porque ela também resfria muito rápido. Já nos locais próximos ao mar, já é mais devagar. Tanto demora a resfriar, como demora a aquecer, tá? E nós temos aqui também essas temperaturas, elas podem ser influenciadas por correntes marítimas, que são massas de água que estão aí no meio do oceano, e também podem ser influenciadas a sua temperatura de acordo com as massas de ar. Vamos agora para as questões ambientais. Acompanhe aí também o livro de vocês sobre as questões ambientais, tá? Nós temos a poluição e contaminação do ar, que é um assunto que nós sempre discutimos e sempre vamos discutir sobre a influência aí do homem na natureza, né? Que o homem também é responsável por mudar a temperatura, de certa forma, aí do nosso país, do nosso planeta, né? De acordo com as fábricas, né? Os produtos químicos que são lançados aí através de fábricas no ar, são lançados no ar e acabam com que também mexendo na nossa temperatura, né? Poluindo e contaminando também o nosso ar. Por que existem muitas pessoas que quando vêm morar nas cidades, nas zonas urbanas, adoecem mais rápido justamente pela essa contaminação do ar, por estar respirando, né, um ar contaminado, tá? E temos a chuva ácida, tá? A chuva ácida é assim, ela acontece que os elementos químicos que são aí jogados no ar, tá? Ele muda o pH da água e a água ela vem na chuva de forma ácida, que possa aí nos prejudicar, tá? Possa também destruir monumentos, possa também destruir pontes, destruir também prédios, tá? Essa chuva, quando ela é contaminada, quando muda o pH da água com produtos químicos que são lançados no ar, ela pode sim ser prejudicial à nossa saúde, tá? E a inversão térmica nós temos aqui essa imagem, ó, se vocês verem, tem no livro de vocês também, tá? O ar, ele esquenta, ele sobe para a atmosfera, fazendo com que temos aí um maior calor, tá? Temos essa imagem aí que vocês veem de fumaça, essa imagem assim que fica pouco visível para a gente muitas vezes, é essa inversão térmica, quando o ar ele esquenta muito, principalmente nos centros das cidades que não tem vegetação, né? Isso somente calçamentos, pistas e prédios, não existem vegetação. Quando ele esquenta muito, fica visível o calor, ele aumenta bastante. E as ilhas de calor, nós também temos presentes nos centros, tá? Refletindo em uma quantidade aí maior de calor. Quando esquenta bastante, nós temos também, nos centros também das cidades, nós temos aquele calor imenso, justamente por isso, pela falta de ar, de vegetação, de plantações aí no meio desses centros. E temos a desertificação, né? Também crescem a cada dia. E também traz, né, um grande desmatamento. Essas árvores elas dão lugares aí para prédios, construções, e também é um tema que é bastante discutido, né? Também falamos da Amazônia, que é uma riqueza para todos nós e também sofre com isso a cada dia. Não conseguimos manter o equilíbrio, sempre aumentando cada vez mais a desertificação na Amazônia. Tá? Então, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tá? E até a próxima.